Olá. Então, você quer paz ou você quer guerra? Eu acho que a maioria da população do mundo, logicamente, quer paz. Ninguém quer guerra. Mas eu já disse aqui em outras oportunidades que grupos políticos e alguns países, organizações, fomentam a guerra. A guerra na Ucrânia, por exemplo, Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia, ela é fomentada pela União Europeia e pelos Estados Unidos e a OTAN. Né? Então, ou seja, a OTAN é um órgão em busca de um inimigo e, como eu disse, encontrou, né, entre suas fileiras, que no caso aí seria a Rússia. Só que, se você observar, a Rússia e a Ucrânia são exércitos totalmente equidistantes, né, no que tange o poder bélico. A Rússia esmaga, se quiser, a Ucrânia em poucas horas, talvez até menos de uma hora, dependendo da situação, se quiser. Estou falando de uma coisa tremendamente absurda, né? Então, de dizimar aquele território. Só que tem muitas coisas ali que estão em jogo também, que para os russos não é interessante destruir. Eles não querem destruir a Ucrânia, não querem fazer a Ucrânia desaparecer do mapa, entendeu? Você já ficou, deve ter ficado bem claro. Mas aí eu lhe digo, quem as pessoas de um modo geral têm, lógico, as pessoas da minha geração ou das de gerações passadas foram, como é que eu poderia dizer, educadas ou aterrorizadas com um monstro de um comunismo que iria destruir tudo, pegar tudo, acabar com tudo. E autenticamos, vamos dizer assim, os capitalistas, né, e os liberais e outros grupos. E eu acho que as coisas não são muito da forma como nós vislumbramos. Porque, veja só, eu já falei aqui da guerra na Somália, dos Estados Unidos bombardeando lá e está tudo ok. Os imperialistas que destruíram todos os lugares por onde passaram, levando tudo que pudessem, material, ouro, pedras preciosas, e eles ainda fazem isso na África até hoje. E a África é um continente que vai perecendo. Fizeram isso na Ásia, fizeram isso aqui na América Latina e fizeram isso em vários outros lugares. Mas tá ok, tá tudo ok, né? Então, o problema são os comunistas. Os Estados Unidos, desde a primeira vez que eles fizeram a primeira guerra, desde a primeira vez, eles nunca mais pararam. Nunca mais pararam. Estão sempre em guerra. Estiveram 20 anos no Afeganistão, abandonaram o Afeganistão à própria sorte e os caras colapsaram. Aí me chega a China comunista, e vai lá, leva ajuda humanitária, está negociando paz. A guerra da Rússia e Ucrânia, fomentada, repetindo novamente, fomentado pela OTAN, pela União Europeia e pelos Estados Unidos, está lá sendo negociada pela China comunista. Então, assim, nós sempre tivemos muito pavor, principalmente aqueles que não sabem nem o que significa, e acabam absorvendo esse tipo de coisa, porque fica fácil, já disse, a mídia serve para isso, as fake news, ou seja, as notícias falsas, elas são espalhadas há centenas de anos que eles fazem o mesmo processo, o mesmo procedimento é utilizado há centenas de anos. Então nós temos agora alguns monstros do qual a gente tem medo. Eu já falei aqui diversas vezes, quando eu era menino, eu tinha medo da Voz do Brasil, que é aquele programa que eu não sei se ainda existe, um programa de rádio que fala sobre as notícias do país, muitas delas mentirosas, inclusive, né, como não seria diferente, mas eu morria de medo. Por quê? Porque quando ia começar a hora do Brasil, eu era pequeno, e
eu e outros primos, nós ficávamos com a nossa avó, quando ia começar a hora do Brasil, ela corria para desligar o rádio. Ela assim, ai meu Deus, vai começar a hora do Brasil. E desligava, senão assim, aquilo apavorava a gente. Eu tenho medo eu fiquei isso é traumático, eu tenho medo da Voz do Brasil até hoje. Eu não assisto aquele programa se eu tiver, por exemplo, se eu tiver que ligar lá. Não é? Agora, se alguém tiver, tô na casa de alguém ou no carro de alguém, eu não vou pedir para a pessoa, mas eu não me sinto bem com aquilo por um trauma que eu tinha de criança, por conta do que minha avó fazia. Ela nunca explicou para nós o que era a Voz do Brasil, a gente nunca tentou entender e não sabia que era um programa jornalístico. Eu só fui descobrir isso há muito tempo. Imagina só. Né? Então, da mesma forma, são algumas coisas que são colocadas para nós. Né? Estados Unidos fizeram uma bela campanha de que aqui é o país das liberdades, aqui é o país que pode quase tudo, e que isso e isso. Eu conheço muita gente que mora nos Estados Unidos, aí quando adoece, volta para o Brasil para se tratar aqui nos hospitais públicos, né? Ou tratar no SUS ou em outras épocas, tratar no hospital público, porque lá não tem hospital público. Né? O hospital lá não é público, a universidade lá não é pública. Então, tem muita gente aqui que talvez tenha se formado nas universidades públicas, que estivesse lá, talvez não se formasse, entendeu? Então, as pessoas aqui no Brasil abraçaram também essa causa e alguns até morrem pelos Estados Unidos. Né? Mas quando passam mal, quando adoecem, a mesma coisa aconteceu com esse Olavo de Carvalho, que vivia falando do SUS, falando um monte de besteira, falando de vacinas contra vacina, não vacinou e morreu de Covid. Dizia que a Covid não existia. Quando ficou doente nos Estados Unidos, a primeira vez, foi não sei quantos mil dólares que ele ficou devendo no hospital, $400 mil. Olha só quanto dinheiro que é. E aí adoeceu a segunda vez, correu e veio se tratar aqui na USP, no hospital da USP, que ele dizia que era um hospital, que era uma universidade de comunistas. Ou seja, se era uma universidade de comunistas, ele foi tratado por comunistas. Só que o comunismo virou um xingatório nos últimos anos, principalmente de 2018 para cá. Então virou um xingamento pejorativo da qual as pessoas não sabem o que significa, né? Que é um modelo econômico e não um demônio de 800 cabeças. Né? Então nós temos aí China negociando paz, enquanto Estados Unidos mandando armas, e ao invés de negociar paz, eles estão mandando armas para a Ucrânia, né? E as pessoas estão morrendo, russos e ucranianos e outros povos, bielorrussos, todos estão morrendo por conta de uma guerra fomentada pelos Estados Unidos e pela União Europeia. E aí a China vai lá levar paz. O Afeganistão abandonado, 20 anos na mão dos Estados Unidos, abandonaram lá, a China vai lá levar ajuda humanitária, levar tecnologia, e outras coisas para que o país possa se reerguer e tentar uma democracia, o seu estilo, o seu modo. Eu acho que a democracia que nós temos hoje, por exemplo, não tem nada a ver com a democracia dos gregos no passado. Nem a democracia dos gregos agora tem a ver com a democracia dos gregos do passado. Não tem nada a ver. Então, as democracias elas têm diferenças dependendo da região e das etnias, dos povos. E nós temos o nosso estilo, como eu já falei aqui, das esquerdas e das direitas de cada país, cada um com suas concepções, e que nós não podemos criar o anacronismo, ou seja, trazer daquele ponto para este aqui coisas que não fazem parte deste ponto. Né? Então a gente cria essas problemáticas quando tenta trazer para nós, para cá, uma situação que ela é totalmente incongruente com isso. Então é isso. Veja só a situação que o mundo todo se encontra por conta
da falta de habilidade, mas isso é premeditado, tá? De alguns grupos de políticos e organizações e países. Então é isso. Valeu. Muito obrigado.